Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, é tempo de pensarmos no Salmo de número 70. E eu gostaria de chamar sua atenção para o último verso. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em socorrer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Este salmo, ele, como muitos outros, descreve o dilema da pessoa que teme ao Senhor Deus e é motivo de zombaria. Existe nesse verso, neste salmo, verso 3, a expressão de riso, de deboche. Umas versões traz haha, outras traz ahá. E o fato é que esta expressão pode ser traduzida como bem feito, bem feito. Verso 3 diz: retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem bem feito, como quem tenta através de deboche, de escárnio, de desprezo, de piadas, de um sarcasmo muito severo, fazer com que a pessoa que está confiando em Deus acabe desistindo desta confiança. Em outras palavras, onde está o teu Deus? E assim o Salmo trabalha esta questão tão dura por um lado, tão severa de lidar com ela, e ao mesmo tempo a glória de ser ajudado pelo Deus Trino de Israel. Do verso 1 ao verso 3 você tem o livramento. E este livramento ele fala sobre a eliminação da oposição do mal que Deus fará. Deus faz justiça, Deus fará intervenção e ajudará o seu povo no momento certo. Ele, dos versos 1 ao verso 3, fala desta humilhação que está sendo imposta pela qual ele está passando. Apraza-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te, ó Senhor, em me socorrer, que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida, retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal, retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem bem feito, que bom que aconteceu. Então estas pessoas que assim torcem e vibram e brincam e fazem piadas com a tragédia de uma pessoa que serve o Senhor, então estas pessoas são objetos da atenção na primeira parte do Salmo, e o Salmo de versos 1 ao verso 3 fala sobre a ação de Deus em livrar, o desejo de que Deus intervenha e livre o salmista deste predicamento. O verso 4 e o verso 5, numa sequência de pensamento, a primeira parte fala sobre o livramento, a outra fala sobre liberdade. Eu creio que seja importante estabelecer a diferença sutil entre livramento e liberdade. Eu posso ser livrado de um problema pontualmente, mas não ser liberto dele para sempre, ou das consequências deste problema, seja ele qual for, para sempre, de maneira completa. Ou seja, eu preciso tanto do livramento pontual e dos livramentos ao longo da minha vida, quanto eu preciso de uma liberdade completa, de um espírito livre. Não somente de livramentos pontuais, mas de um espírito livre que assim existe por causa da liberdade que Jesus Cristo um dia disse que aqueles que conhecerem a verdade e o Filho de Deus verdadeiramente serão livres. Então é nesse sentido que nós pensamos. E os versos 4 e verso 5 falam sobre a afirmação do que está passando pelo trauma, de ser humilhado, de ser objeto de escárnio, de deboche, de sarcasmo. Ele fala sobre a afirmação e sobre a sustentação que Deus oferecerá. Verso 4: exultem em ti e se alegrem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em socorrer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Em outras palavras, a parte inicial do Salmo, verso 1 ao verso 3, as pessoas tentando desencorajar o salmista, aquele que crê,
através de escárnio, de deboche, de pressões. Nos versos 4 e 5, a resposta a esta pressão, e é uma resposta de confiança, de afirmação, de sustentação nesse Deus que não permitirá que esta humilhação ela siga para sempre. No comentário de Spurgeon acerca deste verso, desta passagem, ele fala que aqueles que debocham por um tempo e usam o deboche e o sarcasmo como moeda de barganha, eles não devem se impressionar quando o investimento feito pagar com todos os dividendos e aí então receberem a paga do seu sarcasmo e do seu deboche por toda a eternidade. Em outras palavras, o deboche e a humilhação feitos para com uma pessoa que crê e depende do Deus Trino de Israel pode ser dolorido e durar por um tempo, mas não se esqueçam aqueles que debocham, aqueles que zombam, que o que eles experimentarão é de cunho eterno, caso não se arrependam. Então até mesmo nisto existe esperança para aquele que sofre. Por um lado a honra, seguida por outro lado de amparo. Eu quero que em meio a todas essas humilhações Deus me honre. Quando as pessoas estão fazendo piadas e brincando e zombando, que Deus me honre. E ao mesmo tempo o salmista pede pelo amparo do Senhor no momento correto e assim possa experimentar tanto o livramento de situações específicas quanto um estado de liberdade que é influenciado pela vida eterna e pelo Espírito de Cristo em sua liberdade plena. O Salmo fala sobre este Deus que precisa se apressar. O salmista usa a expressão 3 vezes: apressa-te, apressa-te, não te delongues, não demores, livra-me, socorre-me, vale-me. E assim o salmista pede pelo amparo e pela libertação que vem do Senhor, afirmando: o Senhor é o meu, o nosso libertador. Ele fala 2 vezes que os inimigos, os opressores, aqueles que humilham, eles serão envergonhados, confundidos, eles recuarão e por fim serão humilhados. E completando a ideia, o salmista fala, encorajando o povo de Deus, que eles folguem, que eles se alegrem, que eles busquem, que amem a salvação do Senhor e que engrandeçam o Senhor Deus por aquilo que eles têm em Cristo. Então, por um lado, o mundo tentando diminuir aquilo que nós somos em Cristo. Por outro lado, o Espírito de Cristo, através da palavra, fazendo com que mais do que nunca a pessoa se sinta feliz e firme na salvação que Cristo está oferecendo, sabendo que esse tipo de experiência de ser humilhado é algo que vem desde o início da história, e assim você vai observar de Gênesis a Apocalipse, através dos tempos e em todos os lugares, homens e mulheres que temem ao Senhor Deus, sendo humilhados e sendo motivos de desprezo por causa de sua fé em Cristo. E eles ficam firmes na humilhação, sendo humildes. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em socorrer-me. Então não se esqueça disso. Em humilhação, nos mantermos pela graça de Deus em humildade. E assim Deus fará toda a diferença no momento oportuno. E eu quero terminar com uma ideia compartilhada por um pastor sul-africano chamado Andrew Murray. Andrew Murray nasceu em 1828 e morreu em 1917. E este pastor sul-africano, ele comenta algo sublime, ao mesmo tempo simples demais, mas de profundo significado, pelo menos para mim. Ele diz que humildade não foi encontrada por Cristo na terra. Na verdade, a humildade que salva completamente, ele trouxe da eternidade consigo mesmo.
Em outras palavras, ele não veio ao mundo para encontrar humildade e se tornar humilde. Esta humildade do mundo é imperfeita, ela não salva. Ele trouxe com ele a humildade perfeita, que faria toda a diferença para a nossa salvação. E é com este verso que eu quero terminar. Filipenses capítulo 5, verso 8. E se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E que em meio às nossas humilhações, Cristo nos mantenha humildes, como Ele se manteve. E assim, experimentemos a grande salvação do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.